Muito bem, nesse vídeo a gente vai começar mais uma resolução de exercício. E nessa resolução de exercício a gente vai estar resolvendo problemas sobre lançamentos oblíquo e horizontal. Bom, vamos lá. Para a primeira questão ele diz assim: leia o texto 1 para responder as questões de 1 até 5. Ele diz assim, ó, o texto 1 diz: uma bola de futebol é chutada por um jogador e segue uma trajetória parabólica que forma um ângulo alfa com a linha horizontal. Aí dados que a velocidade inicial é de 30 metros por segundo, o seno do ângulo alfa é de 0,6, o cosseno do ângulo alfa de 0,8 e que a gravidade, a aceleração da gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, primeira questão, determine as velocidades horizontal e vertical da bola no instante do chute. Muito bem. Então, ó, eu vou dizer o seguinte: a componente horizontal, que eu vou chamar de V índice OX, vai ser dada por o produto da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo alfa, certo? E a componente vertical, que eu vou chamar de V índice OY, vai ser dado pelo produto entre a velocidade inicial vezes seno do ângulo alfa, certo? Bom, a questão, como ele informa, diz que a velocidade inicial é de 30 metros por segundo, o seno do ângulo alfa é 0,6, cosseno do ângulo alfa 0,8 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos determinar essas componentes, tá? As velocidades horizontal e vertical. Então eu vou substituir, ó, velocidade horizontal vai ser igual a velocidade inicial, que é 30, vezes o cosseno do ângulo alfa, que ele informou aqui como sendo 0,8. Então, vezes 0,8, certo? Bom, isso aqui é a mesma coisa de eu ter a velocidade horizontal sendo igual a 3 vezes 8, certo? Que, por sua vez, 3 vezes 8 é igual a 24, ou seja, a velocidade horizontal é de 24 metros por segundo. Agora, a velocidade vertical eu vou calcular como sendo o produto entre a velocidade inicial vezes quem? O seno do meu ângulo alfa. O seno do ângulo alfa está aqui na questão, ele é 0,6. Então, 30 vezes 0,6. Daí eu vou ter o seguinte: a velocidade vertical vai ser dada pelo produto, certo? Que aqui está indicado, que eu posso também escrever como sendo 3 vezes 6, tá? Andei com a vírgula uma casa da esquerda para a direita e eliminei o zero, tá? Bom, 3 vezes 6, por sua vez, dá 18, certo? Isso em metros por segundo, ok? Muito bem. Próxima questão. Bom, na próxima questão, ele pede o seguinte: ele pede para a gente calcular a altura máxima atingida pela bola. Então veja, para que eu possa fazer isso, eu posso utilizar a equação de Torricelli, certo? Para isso eu vou escrever o seguinte: eu quero determinar a altura máxima atingida, certo? E eu vou fazer isso da seguinte forma:
quando a bola atinge a altura máxima, a velocidade vertical se torna igual a zero. Ou seja, sua velocidade vertical, v índice y, torna-se igual a zero. Certo? Bom, outra informação é o seguinte. Na hora do chute, a gente determinou que a velocidade vertical era de 18 metros por segundo, certo? Queremos determinar a altura máxima, que eu vou chamar de ΔH. E agora é só a gente aplicar isso aqui. Considerando que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, da equação de Torricelli tem o seguinte, que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, tá? No caso, essas velocidades são a velocidade final, a velocidade quando ele está na altura máxima, e a inicial, a velocidade vertical na hora do chute. Menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que eu vou chamar de ΔH. Bom, substituindo, eu vou ter 0 ao quadrado sendo igual a 18 ao quadrado menos 2 vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura máxima, que eu chamei de ΔH. Bom, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, isso ainda é 0, sendo igual a 18 ao quadrado, 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64. Coloco 4, vem 6. 8 vezes 1 dá 8, com 6, 14. Agora, 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 1 é 1. Somando, eu vou ter o seguinte, baixo 4. 4 com 8 dá 12, vem 1 para cá. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3. Então, eu vou ter 324 menos 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes ΔH, 20 ΔH. Certo? Bom, esse menos 20 ΔH, que está negativo, vem positivo para o primeiro membro. Daí ele fica 20 ΔH, sendo igual a 324. Esse 20 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, ΔH é igual a 324 dividido por 20. ΔH é igual a dividindo por 2, eu vou achar 324 dividido por 2 vai me dar 162 sobre 20 dividido para 2, 10. Ou seja, nessas condições, a divisão se tornou mais simples. A altura máxima, ΔH, vai ser 162 dividido por 10, que dá 16,2 metros. Bom, ou ainda, se você quisesse olhar com um pouquinho mais de calma para essa divisão, você poderia fazer o seguinte: 324 dividido para 20, dividindo dá 1, 1 vezes 20 é 20, para 32 faltam 12, certo? Baixo 4, 124 dividido para 20 dá 6, 6 vezes 20 é 120, para 124,
Falta 4. Não dá para dividir. Acrescento 0 e vírgula. 40 dividido para 20 dá 2. 2 vezes 20, 40. Para 40 não falta nada, tá? Então, mesmo que a gente não simplificasse, a gente acharia o mesmo resultado, tá bom? Próxima questão. Bom, na próxima questão, ele diz o seguinte, vê só. Ele quer que a gente determine a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória. Bom, no ponto mais alto da trajetória, ou seja, na altura máxima, a velocidade vertical, a gente viu que ela se torna igual a 0, certo? E logo, a gente vai ter o seguinte, que nesse ponto, a velocidade, certo? Tem valor mínimo quando a altura é máxima. Então, a velocidade V admite um valor mínimo, certo? Isso quando a altura é máxima. E essa velocidade, por sua vez, é igual a velocidade horizontal, certo? E na questão 1, a gente determinou a velocidade horizontal como sendo de 24 metros por segundo. Ou seja, a velocidade da bola no ponto mais alto da trajetória é de 24 metros por segundo. Certo? Próxima questão. Questão 4 diz assim: determine o tempo necessário para que a bola retorne ao solo. Bom, note o seguinte, quando a altura é máxima, significa o quê? Que a velocidade vertical é igual a 0 metros por segundo, certo? Outra observação que a gente pode fazer é o seguinte: o tempo necessário para que a bola retorne ao solo é o tempo que ela leva para subir, atingir a altura máxima e descer até o solo, certo? Então, veja só. O tempo da subida é igual ao tempo da descida. Então, eu posso simplesmente calcular um deles, certo? E multiplicar o resultado por 2 para achar a minha resposta, certo? Por exemplo, quando a bola está na altura máxima, certo? A velocidade vertical é 0. O que acontece? Nesse momento, eu posso expressar essa velocidade da seguinte forma: velocidade vertical sendo igual a velocidade vertical inicial no momento do chute menos a aceleração da gravidade vezes o tempo, onde a velocidade vertical na hora do chute era de 18 metros por segundo, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, e o tempo a gente vai determinar. Substituindo, eu vou ter 0 sendo igual a 18 menos a aceleração da gravidade 10 vezes o tempo t, certo? Bom, resolvendo, menos 10t, que está negativo, vem para o primeiro membro positivo, ou seja, fica 10t sendo igual a 18. Esse 10 está multiplicando, vai passar dividindo, ou seja, o tempo t é igual a 18 dividido para 10. Bom, 18 dividido para 10 vai dar 1,8 segundos, certo?
Note, esse é o tempo gasto na subida. Para eu determinar o tempo necessário para a bola retornar ao solo, eu tenho que somar o tempo que ela leva para subir com o tempo que ela leva para descer, certo? Em ambos os casos, esse tempo é igual a 1,8. Então eu somo 1,8 com 1,8 ou multiplico 1,8 vezes 2. Isso vai me dar um tempo de 3,6 segundos, certo? Se você quiser conferir essa soma, arme a continha. 1,8 mais 1,8. 8 com 8, 16. Vem 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Vírgula abaixo de vírgula. Confere exatamente 3,6 segundos. Certo? Próxima questão. Quinta questão, ele diz o seguinte. Ele quer que a gente calcule o alcance horizontal. Certo? Bom, então, o alcance horizontal vai ser o ponto que a bola caiu, certo? A posição que a bola caiu sobre o plano horizontal, decorrido o tempo de 3,6 segundos, que foi o tempo que ela levou para subir e descer, certo? Então, eu preciso calcular esse alcance horizontal, que eu vou chamar de x, certo? Quando o tempo é de 3,6 segundos, certo? Lembrando que a gente está considerando a posição inicial dessa bola, tá? O ponto que ela foi chutada como sendo o zero. A posição inicial é de 0 metros, certo? E a velocidade horizontal que a gente achou lá na primeira questão, que está sendo aplicada sobre a bola, é de 24 metros por segundo, certo? Bom, logo, utilizando a função horária, eu vou ter que a posição x vai ser igual à posição inicial mais a velocidade horizontal vezes o tempo t. Ou seja, essa posição, esse alcance vai ser igual a, substituindo 0 mais a velocidade horizontal, certo? 24 vezes o tempo que a bola levou para subir e descer, ou seja, 3,6. Bom, daí eu vou ter que esse alcance vai ser igual a 0 mais, fazendo um rascunho, ó, 24 vezes 3,6, 6 vezes 4 dá 24, coloco 4 vem 2, 6 vezes 2 dá 12, com 2, 14, certo? Agora, 3 vezes 4, 12, vem 1 para cá, 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Somando, eu vou ter o seguinte, ó. Baixo 4, 4 com 2, 6, 1 com 7, 8, uma casa decimal, uma casa decimal. Daí eu fico com o alcance sendo igual a 0 mais 86,4, certo? Ou seja, o alcance horizontal é de 86,4 metros, certo? Bom, e com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.